Olá a todos e bem-vindos a mais uma conversa aqui no Sapiens. Desta vez não é o Luís Souza que será o vosso Cicerone. Ele infelizmente não pode estar presente, está em um lugar incógnito. E Luís, se nos estiveres a ver e ouvir, um grande abraço e muitos beijinhos de saudades dos ouvintes e nossos também. Volta depressa, por favor. Mas temos um convidado muito especial hoje aqui conosco. Eu iria fazer uma introdução bastante longa, mas acho que a minha introdução vai ser só de uma frase e vou deixar que seja ele a explicar exatamente o que é que significa. uh, não sei se é profissão, se é chamamento, se é não sei o que é. Cara, Cristiano Vieira, isso, Cristiano Vieira. mestre De de Kimbanda. Kimbanda. Isso. Apresenta-te. Vamos lá. O que é um mestre de Kimbanda? O que é Kimbanda? Tá, Começando já. é uma boa já para começar. Então, vamos começar do início. Meu nome é Cristiano Vieira, sou mestre Urutu, que seria o nome iniciático, né, de Kimbanda, e sou mestre de Kimbanda Nagô, aqui em Portugal. Uhum. Né? A Kimbanda, por si só, é um culto, não é uma religião, é um culto aos ancestrais, aos nossos ancestrais, com alguns com ligação sanguínea e outros com algum interesse específico, mas basicamente são ancestrais, espíritos, né, de pessoas falecidas, que nós cultuamos a fim de nos melhorar enquanto pessoa, receber conhecimento, ensinamentos, buscar aquela conversa que a gente tem com vô e vó, não é? Uhum. Então, basicamente isso, né? Através do nosso culto, dos conhecimentos que a gente tem, dos nossos fundamentos, a gente faz o culto a esses espíritos, visando sempre nos aproximar cada vez mais deles. Ok, mas para um. Primeiro, isto não é muito conhecido cá em Portugal, não é? Quantos membros é que tem o teu templo neste momento? No momento, meu templo está com 20, em torno de 20 membros, mais ou menos. Temos um templo ali no Cadaval, Uhum, né, próximo de Torres Vedras, uhum. a uns 15, 20 minutos de Torres Vedras. E estamos começando devagarinho, bem modesto. Não estamos a falar de algo muito conhecido cá em Portugal. Não, E por não. isso nós, portugueses, que provavelmente vamos estar a ouvir este programa, vamos estar com aquelas noções de religiosidade e de espiritualidade tradicionais da tradição Sim, judaico-cristã. sim, Portanto, judaico-cristã. vou fazendo umas perguntas para depois tu poderes desmistificar. Fazer uma ligação com uma coisa com a fazer outra para ficar mais umas fácil. coisas entender. liga, outras coisas não liga. Claro. Portanto, não é uma religião no sentido tradicional do termo. Não há um Não. Deus. Não. Ok. Não, Deus. O que a gente acredita seria como se fosse, um pensamento de egrégora que nós chamamos de maioral. Apenas isso. E o que é que significa? Esse maioral, ele é uma junção de energias, digamos assim, uma grande massa energética, da onde os nossos ancestrais, que nós nomeadamente chamamos de Exus para masculinos e Pombagiras para femininos. Como é que são os nossos são muito Exus e Pombagiras. Pombagiras. Pombagiras, E vem isso. mesmo de Pombagira ou não? Não, na verdade não. Pombagira, ela vem de um termo banto que chama Bambu Inzila. Ok. Porém, como é um culto que mistura tradições africanas, ele é um culto que traz essas tradições africanas pelo advento da escravidão e tudo mais. Quando chegaram no Brasil, acabaram se popularizando e, claro, a história é muito mais complexa que essa, mas acabou se adotando esse nome de Exu e Pombagira. Pombagira, óbvio, uma corruptela do nome Bambu Inzila. Ok. E portanto são as duas tipologias, digamos, Isso. de Uma masculina e uma feminina. dos espíritos. São um bocado quase como arquétipos, não é? Isso. Okay. Dentro das divisões que a gente tem desses espíritos, a gente tem Exu como sendo masculino, Pombogira sendo como feminino. E dentro do masculino e do feminino nós temos muitas falanges. Essas falanges, nomeadamente, elas têm arquétipos específicos que denotam características de cada falange de espíritos. Essas falanges, elas são agrupamentos menores, né, de espíritos que assumem aquele nome específico daquela falange. Okay. Digamos assim, nomes muito populares, como, por exemplo, Tranca-Ruas. Né? Tranca-Ruas é um Exu, e então, quando a gente recebe esse nome de Tranca-Rua para um Exu,
um espírito masculino, a gente já espera dele algumas características, Uhum. né? Alguma forma de trabalho, tipo de bebida que bebe, tipo de fumo que consome, É quase como, por né? exemplo, na mitologia grega, em que cada deus tem um atributo diferente, É e há como o se deus da fosse. guerra, o deus da É, sabedoria, etc. é. Aqui os espíritos têm também os seus Sim, sim, atributos. sim. Muito bem. Essa é uma visão bem simplista, mas basicamente, sim, é bem mais complexo que isso, mas Claro. levando em termos para leigos é De perfeita a analogia. introdução, É perfeita é. analogia, é perfeita Eu, analogia. eu queria primeiro começar já com uma distinção, a distinção entre Umbanda e Kimbanda, Uhum, uhum. que apesar dos nomes serem parecidos, obviamente não Sim, são, sim. são Não são a bastante mesma diferentes. coisa. Qual é que é a distinção e o que é que vem de cada É, uma? é interessante tu citar a Umbanda em específico, porque muita gente acredita que esses dois cultos, Umbanda e Quimbanda, são como se fossem cultos irmãos, ou que um surgiu de dentro do outro, Uhum. ou alguma coisa do gênero. A Umbanda, eu também sou sacerdote de Umbanda, então eu acho que eu tenho algum conhecimento que eu possa usar como base. A Umbanda, ela também cultua espíritos, porém, eles não são tão próximos quanto a gente tem os espíritos da Quimbanda. Uhum. São mais como mestres, mais como grandes conselheiros, não é? Guias, mentores, não é? Uhum. Que também se organizam em falanges, que também têm nomes de falanges, e que cada falange, obviamente, a gente tem características específicas, né? Também vem de cultura africana, Uhum. né? Também são usados nomes de orixás africanos, né? Que seriam Ogum, Oiá, Oxum, Iemanjá, isso aí muito comum. A Iemanjá provavelmente é mais conhecido por Provavelmente, quem, pelo provavelmente. leigo, já ouvi falar da Sim, Iemanjá. sim, sim. Eh, e e eles, a gente organiza eles dessas formas, nesses arquétipos, para que fique mais fácil a gente compreender. Mas, claro, nunca devemos esquecer que cada espírito é uma pessoa diferente e Uhum. cada pessoa tem as suas próprias características. Eu posso conhecer muitos cristianos, não é que nem eu, mas obviamente nenhum deles vai ser igual a mim. Uhum. Porém, no nosso culto a gente ainda organiza eles por forma de trabalho, por exemplo, não é? Uhum. No caso de, se a gente for trabalhar com Iemanjá, vou pegar Iemanjá como tu citou o exemplo, né? Iemanjá geralmente é ligada às águas salgadas, geralmente, né? Do mar e tudo mais, tanto é que muitas vezes é cultuada na água salgada. Geralmente é uma entidade que trabalha muito com o profundo da mente, com problemas psicológicos, com essa coisa mais do nosso âmago psicológico Uhum. mesmo, né. Então é normal que entidades que vibrem, na energia de Iemanjá, dentro da Umbanda, tenham essa linha de Uhum. trabalhar com a parte do psicológico, a parte do mental, né, Uhum. e cenas assim. Mas então qual é que podemos dizer que é a diferença entre a Umbanda e a Quimbanda? É uma Uhum. diferença da natureza desses espíritos? Isso. Há diferenças litúrgicas? Qual é, Sim, qual é que é a total, principal total, total. diferença entre os dois? Basicamente, assim, eu passo na minha visão e pelo que eu percebo, eu acredito que Exu e Pombagira são muito mais próximos da nossa realidade, Uhum. percebe? Enquanto na Umbanda a gente tem aquele pensamento muito mais íntimo, aquela coisa mais lúdica, às vezes até, né, entre aspas, assim, se nós formos falar de trabalhos de gerês, que são entidades crianças, né, extremamente lúdico, né, mas claro, um trabalho sério Uhum. igualmente. Porém, na quimbanda, a gente tem aquela coisa muito mais visceral, Uhum. entende? É muito difícil tu ver uma entidade da Umbanda falar um palavrão. É Uhum. muito difícil tu ver, uma entidade da Umbanda, falar uma coisa de forma incisiva para ti, a ponto de te colocar contra a parede, entre Uhum. aspas, percebe? Não que eles não venham a fazer, mas é muito mais raro do que uma entidade da Quimbanda. Uhum. Um espírito da Quimbanda, ele parece que ele já vem em pé de guerra.
Ele já vem querendo te sacudir É, para fazer tu perceber. estão mais próximos da personalidade de um ser Isso, humano normal que nós isso, imaginaríamos e perfeito, não perfeito. como entidades. É, Será é, isso? é exatamente isso, Ok. exatamente. Eles não têm aquele negócio de iluminação, entre aspas, Uhum. que a gente geralmente tem nas entidades da Umbanda, aquela do preto velho, do velhinho que vem te fazer uma benzedura com galinho de arruda. Não, na Quimbanda traz a faca lá que vamos resolver isso aqui agora, Ok. entendeu? Então, na Quimbanda a gente tem a presença muito maior da imolação animal, Uhum. mesmo que na Umbanda também existam algumas famílias que fazem imolação animal, não é o caso da minha. Uhum. Na Umbanda que eu pratico, a gente só tem a sacralização de ervas, né? Uhum. E comidas rituais, né? Mas na Quimbanda a gente faz sim muito sacrifício animal. Isso é já um ponto que a gente vai ter É. que tratar porque desperta no ouvinte Sim, sim. 50 imagens, umas mais Óbvio. horríveis que outras, e portanto, só para perceber, quando estamos a falar de emulação de animais, estamos a falar de quê especificamente? É sacralização animal. Uhum. A gente, nesse caso, a gente sacraliza alguns animais, não é? Uhum. Que são, no caso, aves, no caso, galinhas, galos, né? Tem também fazão, pombos, em alguns casos até mesmo pavões, né? Existem animais de quatro patas que nós podemos sacrificar, como, por exemplo, cabritos, bodes, porcos também, e em casos muito, muito específicos, até mesmo bois e vacas, Uhum. né? Para isso feito para alimentar, entre aspas, as entidades que nós trabalhamos que nós cultuamos Uhum. dentro da Quimbanda. Obviamente, nada é desperdiçado, imagina que é um culto que ele tem base africana, Uhum. e imagina que uma tribo no meio da África não ia desperdiçar aquele tanto de carne, pois não? Uhum. Então, a gente também usa a carne desses animais para comungar Uhum. entre nós, fazemos algumas comidas rituais, e essa seria a nossa forma de fisicamente comungar com os espíritos que estamos cultuando, Uhum. Uhum. percebe? Então, nós não desperdiçamos comida, Sim. até porque comida pra gente é uma das coisas mais sagradas que tem. Mas só o próprio ato, lá está, voltando Uhum. àquela ideia de o Do sangue. pensamento europeu É. que nós temos, isso é uma coisa muito estranha, é uma coisa Uhum, quase uhum. visceralmente Sim, de sim, pé sim. atrás e tipo, pera, É, é. isto estava a correr tão bem, como assim? Quando que chegou o sangue? Como é que passámos para o sangue? Sim, sim. O que é que tu respondes quando já tiveste esta conversa 45 milhões de Óbvio. vezes na tua vida? Ainda Como é que tu mais. respondes a essa reação das pessoas Uhum, uhum. com uma coisa tão. Eu digo que a imolação animal, ela acontece desde sempre. Afinal de contas, nós somos seres humanos onívoros, nós também comemos carne, E é um tipo ritual, ou não seja, é? E em existe todas as uma. religiões Todas as encontramos. religiões, se for para o judaísmo, eles também até hoje, eles imolam aves, Uhum. galinhas no caso, né? Na própria Bíblia a gente tem a imolação do cordeiro, que é feita com sangue nos batentes das portas e tudo mais, né? Eu sei um pouquinho do cristianismo até porque eu fiz até a crisma, né, dentro da Igreja Católica. Mas, assim, no nosso caso, a imolação animal ela não é feita de forma agressiva, até porque o animal para a gente é sagrado. Uhum. E todas as imolações que nós fazemos, sacralizações, que seria a Uhum. palavra certa, é tornar sacro, é tornar sagrado, Uhum. não é? Então, a gente tem formas e técnicas de fazer isso, de que o animal sinta o mínimo de dor possível, Uhum. percebe? Faz parte do nosso ritual, e para quem é do ritual e quem conhece a Quimbanda, entende quando eu digo que existe o ato de encantar o animal antes da imolação. Uhum. Nenhum feiticeiro da Quimbanda, que nós chamamos de Nganga, nenhum tata ou mameto, que são sacerdotes, e mestre, que são os graus que podem fazer imolação animal, Uhum. deixam de fazer isso antes de imolar qualquer animal. E o que é que isso significa na prática? Na prática, a gente tenta minimizar ao máximo o sofrimento do animal. Mas é Pois algum o alucinógeno? sofrimento. Eles adormecem o animal? Há alguma. Existe técnicas, Uhum. alguns deles existe
algum nível de hipnose. Uhum. Em alguns deles a gente embebeda o animal, se o animal for muito grande. E existem algumas comidas também que podem ser usadas para relaxar Ok. e deixar o animal mais pacífico, entende? Para que não seja um ato forçado. E não é E isso que quando a gente dizem que quer. o animal é sagrado, no contexto não sei se pode dizer teologia, mas no Uhum, conceito uhum, uhum. da teologia da Kimbanda, qual é o lugar desse animal na relação com os espíritos? Depende muito de cada animal. Uhum. Existem animais que são, por característica, atrelados a algumas entidades específicas. Então, por isso, para eles, no momento que a gente torna aquele animal sagrado, o animal realmente passa a ser sagrado. Antes disso, ele é apenas um animal. Uhum. Percebe? Ou seja, isso quer dizer que eu não vou fazer como o pessoal na Índia, por exemplo, que tem a vaca como sendo sagrada, né? Uhum. Uhum. Isso aí pra gente não acontece. É tudo comida. Ok, Entendeu? Pensa que é um culto baseado em África, então é tudo comida. claro. Né? Essa questão, essa A ligação gente é que com. torna ele sacro. Sim, sim, sim. Depois da imolação, ele se torna sacro. Yeah. Essa questão da ligação com a África é interessante e queria ver se conseguias, lá está, muito Ah, brevemente, uma coisa que é muito uhum, uhum, complicada, explicar um bocadinho as origens e o percurso até chegarmos uhum, a uhum. 2026, Sim. porque lá está, estamos aqui à volta de se é uma religião, não é uma Uhum, religião, como é que é uhum, o culto, estamos a falar de um tipo de espiritualidade muito específica que tem uhum. origens muito específicas e que já Sim, passou por vários sim. continentes. Com toda certeza. Uhum, A quimbanda, como a gente pratica, ela é obviamente criada no Brasil. uhum. Isso não há quem prove o contrário. Até Nasceu me no Brasil, nasceu no existe no Brasil. Brasil. Isso, isso. Tudo o que for fora do Brasil é exportação do É Brasil. exportação, Ok. exato, exato. Quando diz a quimbanda, quimbanda Q-U-I, Uhum. né? Quimbanda K-I, Uhum. África, Ok. entende? E existe até hoje. Tá? Existe até hoje. Claro, fundamentalmente há muitas semelhanças, mas semelhança não é igual. Uhum. Então, É um descendente. A é um versão desse, brasileira é descendente. seria a diáspora, né? Ok. Nós somos uma cultura diaspórica. Uhum. Né? Porque quando esses feiticeiros quimbandeiros, né, de África chegaram no Brasil, obviamente se misturaram com tudo que tinha de cultura lá, né? Culturas de índios, culturas até mesmo dos portugueses, por que Uhum. não, não é? Espírita, católico, mistura com tudo. Uhum. E a partir dali a gente tem uma grande uh, eclode muitos cultos, Uhum. percebe? E a Uma coisa Quimbanda foi um desses. sincrética, uma mistura Isso. constante de diferentes. Exato, exato. eh, Perfeito, perfeito. ok. Até mesmo porque, assim, eh, nós manifestamos esses espíritos de Exus e Uhum. Pombagira através da mediunidade. Eles tomam o nosso corpo, Uhum. não é? E eles falam através do nosso corpo. Ou seja, eu ouviria a tua voz, mas tu estarias a Sim. cumprir o teu timbre de voz? Não, Não? A não. voz mesmo da outra pessoa. É semelhante. Semelhante. Semelhante, E o teu semelhante. corpo mexer-se-ia Como ele. como a outra É pessoa. como se fosse assim um boneco. Software e hardware. É isso. Vai, Mais ou boa, boa, menos. tipo isso, tipo Ok, isso. ok. O software seria o espírito, o hardware seria Exatamente. o meu. Já vamos à parte mais prática e Uhum, concreta sim. disto, mas queria ainda tocar em duas componentes. Primeira, estou a pensar se vocês têm uma Bíblia, ou um livro sagrado, ou Hum. um documento fundador, porque nós quando pensamos em religião e em Sim, sim, espiritualidade vamos sim. logo para o livro tibetano dos mortos, Uhum. temos literatura funerária do Antigo Egito, temos o Épico de Sim, sim. Gilgamesh, temos a Bíblia, temos o Pentateuco, temos essas, Sim, sim. não é? Essas espiritualidades estão focadas num determinado texto fundador ou no Uhum, trabalho de uhum. algum pensador fundador. Aqui não é o caso, estamos a falar de Uhum. uma coisa oral e que É, vai evoluindo naturalmente, é isso? exato. O que acontece? É uma tradição oral, mas não. ah, quando eu me apresentei, eu falei que eu sou mestre de Kimbanda Nagô. É sinal que existem outras. Uhum, Percebe? Isso advém muito dos povos africanos que vieram para o Brasil. uhum, Né? Nós temos ali Yorubalândia, né, que são os povos Yorubá, nós temos os povos Banto, uhum, né, e uma infinidade de outros povos que todos eles se misturaram no Brasil.
e cada um com um culto diferente. Esses diferentes cultos geraram diferentes quimbandas. Não é? Eu pratico a quimbanda Nagô, que veio, obviamente, do povo Nagô. Uhum. Mas existe quimbanda Congo, quimbanda Mussurumim, quimbanda Xambá, quimbanda Mucifim. Existe uma infinidade de quimbandas, e algumas mais antigas e outras mais novas. Uhum. Né? Temos, por exemplo, quimbandas que misturam outros cultos, outras expressões Uhum. religiosas, como, por exemplo, o luciferianismo. Então, existe uma quimbanda luciferiana. Uhum. Entende? Então, dentro da quimbanda, a gente consegue encontrar praticamente o que a gente quiser encontrar. Ok, portanto não há um papa, não há bispos, não há cardeais, não há autoridades eclesiásticas, não há documentos fundadores, Sim, sim. é uma coisa oral e de O que tradição. se formam são famílias, percebe? Ok. E, por exemplo, eu sou praticante de quimbanda Nagô. Uhum. Fui formado pelo finado Pai Paulinho do Choroquê, lá de Porto Alegre, na cidade do capital do Rio Grande do Sul, no estado onde eu nasci, lá no Brasil. Então espera, já vamos à tua biografia, Claro. porque o teu percurso é muito interessante, Sim, sim. mas quero pegar na questão de Lúcifer. Tá, ok. Lúcifer, até porque as pessoas devem conseguir ver na gravação. Tu consegues mostrar Sim. o que tens aí? Consegues explicar o que é que isso é? Isso aqui é um pentagrama invertido Um pentagrama com invertido. o rosto de Bafomé no meio. E queres Beelzebub, explicar, no caso. queres explicar aos senhores sim, que sim. símbolo é esse? Não tem nada a ver com Satanás ou coisas do gênero, até porque nós não acreditamos no diabo. Uhum. Né? Para nós, o diabo ele é uma invenção cristã. Né? Uhum. O que a gente tem mais próximo de diabo é o lado ruim de nós mesmos. Uhum. Entende? Então, quando a gente fala em diabo, a gente está cultuando o nosso próprio lado mal. Ok. Entende? É uma representação de nós mesmos, de uma parte de nós mesmos e não de uma entidade exterior. Exato, perfeito. Okay. Perfeita a tua visão. E então a gente acredita na dualidade do próprio espírito humano. Uhum. Ninguém é bom o tempo inteiro e ninguém é mal o tempo inteiro. Nós somos uma mescla dos dois. É aquela coisa, a gente não pisa só com o pé esquerdo, a gente pisa com o pé esquerdo e com o direito. Se a gente andar só com um, a gente anda em círculos e não vai a lugar nenhum. Então a gente acredita muito na dualidade de tudo. Uhum. Então, na quimbanda, a gente usa a imagem do mal, do que para os outros é mal, muitas vezes para parecer mal mesmo. Entende? O que é que eu estou a ter a ideia de que é uma coisa quase, vou usar um termo muito do século XXI, uma coisa quase para trollar os outros. Uma coisa quase para quase espicaçar ou para testar a perspectiva que os outros têm. Portanto, quando tu me entras aqui com um pentagrama invertido, é suposto eu pensar, oh não, este tipo adora Lúcifer e é um Satanás, satanista, mas não é o caso. Então não. porquê assumir esses símbolos que têm uma conotação tão específica e uma conotação tão negativa para tanta gente? Ótimo. Justamente para que a pessoa tenha a noção de que existe também um lado ruim. Entende? Se eu chegasse aqui todo de branco, usando um escapulário com uma cruz, um Jesus Cristo, tu já ia pensar, não. A gente também precisa entender que existem os dois lados. Eu não ando assim 24 horas por dia, percebe? Sim. Eu, por exemplo, sou um cara que na minha intimidade eu gosto de dormir vestido de branco, roupas claras. Eu gosto, não sei porquê, mas eu gosto. Não é de vermelho rodeado de velas com um pentagrama em cima da cama, nada Pois é, coberto de sangue, né? Não, jamais. Mas aí o que acontece? A gente usa muito. Claro, existem significados intrínsecos. Né? Por exemplo, isso aqui não é uma pedrinha qualquer que eu comprei no chinês. Isso aqui são pedras de ônix. Isso aqui já foi imolado em cima. Isso aqui já viu sangue algumas vezes. Muitos litros de sangue já foram aqui. Né? O próprio símbolo, o pentagrama, ele tem um significado intrínseco para a gente. Tá? É bom colocar... Que é qual? São a união dos elementos, né? Ok.
Mas tem uma visão um pouco mais profunda que Uhum. essa. A gente usa muitas vezes para direcionar energias e dessa forma, mas assim, não veio ao caso, é mais aprofundado, vai. Ah, Mas já agora, pegando na questão de Belzebulo e Lucifer e esses uhum, símbolos cristãos da uhum, mitologia, da, uhum. da religiosidade cristã, isso também tem uma componente histórica que tem a ver com a relação da Quimbanda com o cristianismo Sim, no sim. Brasil, Sim, com toda certo? certeza, com toda certeza. Justamente, porque nós tivemos lá, muitas das missões jesuíticas, Uhum, né, que para quem estuda um pouquinho mais a fundo a história do Brasil, sabe que em muitos momentos foi muito assemelhado com a Inquisição, uhum, né. Se existiu alguma Inquisição no Brasil, eu poderia dizer que foram as missões jesuíticas, não é. Acabou-se com muita cultura lá. Nesse sentido. E a quimbanda, por natureza, a gente sempre tenta, não dar a outra face, a gente tem uma cultura de nós não damos a outra face, a gente dá o outro lado da faca. uhum. Enquanto tu é meu amigo, tu tá do lado do cabo, e a partir do momento que tu me faz alguma coisa, tu vai conhecer a ponta. Como aos espíritos, que também têm essa Exato, os perspectiva mais. espíritos ensinam a gente muito isso. Então a mesma coisa a gente tem nessa questão do cristianismo. O cristianismo, por muitos anos, foi um malho para esse tipo de conhecimento lá no Brasil, né. Não Uhum, estou dizendo, no restante, mas estou dizendo pela visão brasileira, porque o culto veio de lá, percebe? E até hoje, hã, de certa forma, não deixa de ser. A gente muitos terreiros, né, muitos templos de quimbanda, de umbanda também, religiões, afrodiaspóricas, são, vandalizados por igrejas evangélicas, pessoas uhum. que de igrejas evangélicas. Não deixa de ser também uma diaspórica do cristianismo? Uhum. Não deixa de ser. Então, a Portanto, gente vocês apropriaram-se desses isso, símbolos justamente como para reação, ou seja, se vocês acham que nós somos a maldade, então então nós vamos ser assumimos. mesmo, vamos ser mesmo. Ok. Porque, como eu disse, pra gente, demônio, desculpa aí, é invenção cristã, percebe? Nunca existiu, nunca vai existir. O que existem são energias, sejam elas boas ou más, mas até o conceito de bem e mal é relativo. Uhum. O que é bom pra mim pode não ser bom pra ti e vice-versa. Ok. Entende? Então, levar a coisa como sendo a luta do bem contra o mal já cai por terra aí, Claro, e esse percebe? mal ser uma figura Exato, efetivamente. exato, cai por terra nesse exato momento. Ok. Então, o que a gente usa, claro, a gente por vezes leva isso a pontos mais extremos um pouco às vezes, né. Uhum. Claro, nunca, levando a violência a ninguém, mas muitas vezes temos rituais internos que nós fazemos que são rituais de Ok. blasfêmia mesmo contra o próprio cristianismo mesmo. Por exemplo, Sexta-feira Santa é um dia muito comum de que quimbandeiros fazem ritos de blasfêmia. O que é um rito Um de rito de blasfémia? blasfêmia é, por exemplo, no cristianismo, na Sexta-feira Santa, não pode comer carne vermelha. Fazemos um imenso banquete, né? Ok. Imolamos imensos animais e vamos todos comer, Ok. percebe? Então, temos pontos que são músicas, né, cantigas que nós cantamos, tem pontos justamente de blasfêmia mesmo, Uhum. né? Ah, por Consegues dar-me um exemplo? Claro, eu tenho vários que me vêm na cabeça, mas logo de cara é: "Satanás, Satanás, mataram Ferrabras, quem confia no diabo a cada dia cresce mais", entendeu? Então, daí avança para muitos outros lugares, tem pontos muito mais pontos quanto esse. Claro. Mas E isto tudo assim, para assustar, por causa desta coisa de assustar os católicos e é de apertar um a bocado com a gente eles. usa, claro, essa questão do assustar, mas também, para quem estuda mais a quimbanda, entende que é para lembrar Uhum. do nosso passado Uhum. e da nossa atualidade também, se for levar em consideração o malho que a igreja evangélica é em alguns templos, Uhum. não é? Tem coisas assim, destruidoras assim que já fizeram. Eu já vi vídeos, por exemplo, deles chegarem com arma na cara de uma senhora que era sacerdote de um templo e fazer ela mesmo destruir o próprio templo. Uhum. Mas Imagina. isso porque eles acham que vocês Que nós somos o são diabo, satanistas e qualquer são. um que não são eles é o diabo, Ok. Não, a entende? minha dúvida era se tinha a ver com o facto de vocês adorarem espíritos e haver uma Uhum, componente uhum, espiritista e exato. mediúnica, Uhum. ou se tinha a ver especificamente com a questão luciferana. Não, não, é tudo que a É gente tudo o que é diferente. representa, Yeah. para eles Yeah. é errado. Vamos falar do passado, porque gostava. Claro que a tua biografia é
enorme e fascinante, É. mas queria perceber um bocadinho o teu percurso até aqui, Sim, sim. porque isto tem uma componente também familiar que tem a ver com a história Uhum, da tua uhum, família, e queria que brevemente nos contasse um bocadinho como é que foi nascer nisto que estamos a descrever claro. e como é que foi este percurso até seres mestre agora aqui em Sim, Portugal. sim. O que acontece, assim, o culto para mim, nasceu obviamente como para toda criança, que nasceu numa família religiosa, que de umbanda no caso, né, é muito natural. Nós somos batizados na Igreja Católica através da própria do fundamento da Umbanda. Uhum, O fundamento da Umbanda, pelo sincretismo, orienta que a gente seja batizado na Igreja Católica, uhum, antes de fazer o nosso batismo dentro da Umbanda também. E eu cresci numa família umbandista. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas, assim, excelentes, cabeça muito aberta. E eu lembro muito bem do meu pai me dizendo assim: Cristiano, tu é livre para escolher a religião que tu quiser. Aqui em casa a gente cultua Umbanda, mas se tu não quiser, cara, vai ser livre e vai correr atrás do que tu acredita. E isso baliza muito a pessoas desse tipo de culto. uhum, A gente tem de deixar as pessoas livres porque a gente acredita que cada um tem que seguir o seu caminho que acha que é certo para si. A gente tenta não impor nada a ninguém, não é? E isso faz parte do nosso fundamento. Nada pode ser imposto. As coisas têm que acontecer porque assim foi vontade da pessoa, uhum, né? Quase como o livre-arbítrio que tem no cristianismo, não uhum, é? uhum, uhum. Então, minha avó já era sacerdote de Umbanda. Minha avó passou isso para minha mãe e para o meu pai. Os dois viraram sacerdotes. A minha mãe, óbvio, abriu um templo mesmo, né? A minha casa era um templo, não é? Portanto, tu cresceste Eh, num templo de Cresci Umbanda. num templo, exatamente. E meu pai não decidiu não seguir o sacerdócio, tá aí mais Uhum. um exemplo de que a gente segue o que a gente quer. O que é que o teu pai fazia? O meu pai, ele sempre teve uma empresa que Ok, montava estandes com meu tio. ok. Aí trabalhava para banco. O meu pai sempre teve um monte de emprego, né? E a tua mãe E a minha mãe fazia. trabalhava para o governo, Ok. ela trabalhava no IML, que é Instituto Médico Legal. eh, E e, aos fins de semana? e aos finais de semana ela incorporava as entidades, Ok. né? A Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas. Como é que é? Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas. E É a isso é. Pombagira da minha mãe, Ok. que trabalha com ela. Uma das Das falanges? falanges, Ok. isso, exatamente, tá aprendendo. Estou a aprender, estou a E meu aprender. pai sempre trabalhou com o Exu Tiriri, Uhum. né? E então, assim, para tu ter ideia, eu lembro de quando eu era bem criança, coisa assim de, vai, 7 anos mais ou menos, servir as entidades do meu pai e da minha mãe. Né, uma bebida, um cigarro que eles Mas, incorporavam pois, ou seja, neles. só para tentar perceber de uma Uhum, maneira muito prática, que é, claro, tu estavas claro. em casa, estavas a brincar e de repente Isso. aparecia o teu pai, mas na verdade era outra pessoa que Isso. estava incorporada, é isso? É isso, é Para isso. ti era uma coisa É isso. normal. Era normal, Olá pai, tudo era uma bem? quarta-feira. Era uma quarta-feira. Ok. Geralmente à noite, porque o pai trabalhava o dia inteiro, não é? Aí ele chegava em casa, aí tomava o banho dele, aí ele tomava um esquinho para ficar mais relaxado, não é? E chamava o Exu dele. Era propositado, não era ou seja, Não, era não. uma. A gente tem, isso aí é um ponto bom que tu levantou. Não é possessão. Ok. É mediunidade, é manifestação mediúnica. São coisas diferentes. A pessoa não perde o controle. Não perde o controle nunca. Não perde o controle Ok. nunca. A pessoa está presente o tempo inteiro, Uhum. porém sendo conduzida como uma marionete. Uhum. Percebe? Tipo aqueles bonecos de Uhum. corda. Uhum. Mas se Então, quiser esticar a corda e partir a corda, pode. em alguns momentos, sim. Depende muito do nível em que a pessoa está incorporada. Uhum. Percebe? Eu, por exemplo, hoje, eu já estou num ponto que eu consigo me entregar tanto, 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 que eu preciso fazer muita força se eu quiser me desconectar. Uhum. Percebe? Porque a cabeça, com o tempo, vai treinando. É como se fosse um músculo. Claro. A gente costuma dizer que mediunidade é como um músculo. Uhum. Se tu treinar, tu fica bom naquilo. Se tu não treinar, não vai sentir nada. Já vamos continuar com a parte prática, que eu quero Uhum, muito uhum. saber na prática como é que isto se Claro. faz, mas estava interessante. Então, era esperado ou não, da parte da tua É esperado, é família, que tu esperado. continuasses a Sim, tradição sim, sim, familiar? sim. Era? Sim, eu sou o mais velho de 3 homens, Uhum. né, 3 filhos homens. E obviamente, assim, quando
quando eu optei e decidi que, não, realmente, eu vou seguir a fé da Com que família, idade? vai com alguma coisa em torno de 16 anos, por Ok. aí, 15, 16 anos. Que acontece muita coisa na nossa vida, não é? E naquela fase da adolescência ali, não foi uma fase muito fácil para mim, não é? Uhum. Eu tive muitas dificuldades e tudo mais, noite, sabe como é que é, né? Uhum. Então, o culto, a Umbanda, no caso, na época, serviu para me colocar de volta nos trilhos, Uhum. e a Quimbanda foi o que me fez crescer, Uhum. entende? Então, para mim, esses 2 cultos, eu sou eternamente grato, Uhum. assim, né. Não sei onde eu estaria agora, se é que eu estaria, não é. Então assim, hã, esses cultos, eles foram surgindo para mim nessa época. E quando eles surgiram, obviamente, e eu passei a realmente a praticar, me iniciei, aí fiz todos os passos, né, muitos anos aí vai, servindo as entidades e trabalhando muitas madrugadas, né, muitas vezes indo trabalhar, num emprego normal, depois de ter virado a madrugada inteira trabalhando dentro da religião, o que é super comum lá Uhum. lá no Brasil, né, não estou contando nada, fora do comum aqui. Depois com o tempo, óbvio, conforme vai estudando, vai aprendendo, e eu estudei bastante, eu tive ótimos, mestres, né, não foi só a minha mãe e meu pai, Uhum. né, porque até mesmo chegou um momento em que nem eles sabiam mais Claro. responder as minhas perguntas, né. Mas é o quê? Há uma escola? Há cursos? Ou Não. vais ter com o mestre e dizes: "Eu agora fico aqui a viver consigo 6 meses e você explica-me as Não, não, coisas"? não, não. Como é A que isso gente, na verdade, funciona? assim, a gente tem o nosso sacerdote, o sacerdote que a gente segue, Uhum. né. Durante um período da minha vida, ali no início, meu sacerdote era meu pai e minha mãe. Uhum. E depois passou a ser os sacerdotes deles, porque cada um Uhum. precisa ter um sacerdote. A gente não é solto no mundo, Nisso é percebe? parecido com o cristianismo, é como se fosse um pastor, não é? É como se fosse É, é, é. que não é da autoridade, mas é um mentor. Exato, exato, exato. E só que a gente ainda vai um pouco além, a gente tem a questão da família. Uhum. A gente tem, por exemplo, assim, eu tenho o meu sacerdote e sei quem é o sacerdote do meu sacerdote. Uhum. E eu devo respeito ao sacerdote do meu sacerdote como se ele fosse meu avô mesmo, Uhum. percebe? E assim segue. Então a gente tem a estrutura de família muito bem formada, muito Uhum. bem formada. O sacerdote do meu pai e da minha mãe, eu devia respeito máximo a eles como se fosse um avô dentro da minha casa, Uhum. percebe? Quando ia visitar a gente era respeito máximo, não é? Uhum. Chegar, beijar a mão, pedir bênção, né? Aquela Uhum. coisa que hoje em dia não se vê mais, pra gente é natural. Uhum. Isso se mantém até hoje, tá? Se Uhum. mantém até hoje. Então essa questão da hierarquia familiar é uma das coisas que pra gente é fundamental, Uhum. né? E eu prego isso até hoje, não é? E a partir do momento que meu pai e minha mãe não tinham mais condições de me ensinar grandes coisas, eu procurei o mestre deles. Uhum. E depois o mestre do mestre deles. E depois o mestre, entendeu? Até eu encontrar alguém que me não, espera aí, essa pessoa realmente tem alguma coisa para me ensinar a mais que eu não aprendi ainda e que eu quero aprender. Uhum. E assim tu vai indo. Pode trocar de mestre quantas vezes tu achar que quiser. Né, no caso sacerdote, né? Quando a gente fala de Kimbanda, a gente pode tocar de Tata, não é? A gente, Tata? Tata, isso é o título do mestre quando é do sacerdote quando é um homem, ou Mameto quando é uma mulher, Ok. Isso né? na Kimbanda ou na Na Umbanda? Kimbanda. Kimbanda. Isso. Na Umbanda são o cacique, né. Uhum. Então, pode trocar de cacique ou de tata, né, quantas vezes tu achar que deve, né, Até encontrar a pessoa que certa. seja a pessoa certa. Mas o que é mais comum é a gente se consultar com os nossos ancestrais, seja Exu Pombagira para Quimbanda, seja Caboclos e Pretos Velhos, pra Umbanda, e eles nos darem uma indicação de qual seria o melhor lugar, Uhum. sabe. Então a gente sempre E dizem segue. especificamente, quer dizer, um nome, ou é na tua vida conheces alguém mais ou Sim, menos com sim, essa na vida conhece característica alguém. e a Isso. pessoa intui que é aquela pessoa? Isso, exatamente, Ok. exatamente. Por exemplo, vai em tal lugar que tu vai encontrar a pessoa certa. Aí tu vai, é uma festa do pessoal do culto, aí tu sai conversando com as pessoas. Às vezes tu Uhum. nem lembra mais, porque já faz muito tempo que tu Uhum. falou aquilo com a entidade. Tu vai lá, conversa, conversa, tu, olha só, não, esse cara sabe bastante, olha Uhum. só. Ô, como é que é pra conhecer tua casa? Aí depois tu lembra que a entidade já tinha te avisado. Isso aí é super comum de acontecer. Então, e como é que transformaste tu próprio num sacerdote? Aí,
conforme eu fui andando, passando por alguns sacerdotes, depois que meu pai e minha mãe passaram a ser só meu pai e minha mãe, não é? Eu passei a ter outros sacerdotes, aí eu acabei encontrando alguns que me ensinaram muita coisa. Sou, Uhum. assim, eternamente grato ao meu pai de santo, que é o pai Wilson de Ogum. Sou muito grato a ele até hoje, né, uma pessoa incrível. Isso aí já pro culto de Yorubá, não é nem Umbanda nem Quimbanda, mas pelo culto de Yorubá, mas ele é um grande mestre para mim e tá Ok. tudo certo. Hã, tive também a mãe Lúcia de Chapanã, que foi a primeira pessoa que realmente me aproximou do meu Exu, Uhum. né. Essa aí para mim foi uma professora incrível. O teu Exu, um dos espíritos Isso, um dos espíritos masculinos. que masculino, ele é o meu Exu tutelar, é que trabalha comigo, né. Uhum. Uma espécie de que é o que é um anjo da guarda? Não, de Então, anjo ele não tem nada, até porque chamamos ele comumente de Exu Beelzebub, né, ok. a falange de Exu Beelzebub, né. Mas então é o tipo de espírito, a falange, que mais se aproxima da tua personalidade, Isso, do de mim, de teu, mim. de ti, especificamente de ti? Ele por vezes ele discorda de mim, tá, e é Uhum. mais fácil ele discordar do que concordar. Quem conhece ele mais, sabe que ele não concorda com quase nada Ok. do que eu digo, vai. Mas, é bem comum ele discordar de mim, Uhum. né. E então, assim, o que acontece? Hã, e eu me aproximei dele, ele se aproximou de mim muitas vezes, hã, nessa época que eu tive frequentando a casa da mãe Lúcia de Chapaná, Uhum. que recebe uma pombagira mulambo e pessoa incrível, pessoa incrível. Eu sou eternamente grato à pombagira dela, que me ensinou coisas imensas. Só que com o tempo foi passando, eu também notei que eu também já não estava aprendendo mais muita coisa. Hum. Então precisei avançar um pouquinho mais. E aí que eu passei por algumas outras pessoas que me ensinaram pouquíssima coisa, e aí que eu encontrei o pai Paulinho de Choroquê. Que quando eu cheguei, na casa dele, eu já era uma pessoa, hã, que já estava quase num cargo de sacerdote já, Uhum. né. Hoje o pai Paulinho infelizmente é falecido, né, faleceu tem alguns anos já, mas antes de morrer ele conseguiu me passar, todos os fundamentos que era necessário Uhum. para mim na época, para terminar, o meu aprendizado necessário para eu poder assumir meu lugar mesmo como sacerdote, não é. Uhum. E passei aí, praticamente um ano inteiro, estudando muito com ele e fiz o meu ritual de elevação a sacerdote, não é, um ritual que dura mais ou menos quase 2 semanas de ritual, Ok. é bem extenso, E que implica, e muito brevemente, claro. implica o quê? Infelizmente isso aí é a coisa que eu não posso Essa não passar. dá. Essa aí Ok, é ok, segredo. ok. O nosso culto ele tem muitos segredos, vai. Ok. E então, pra gente enquanto Tata, nós fazemos um juramento para preservar esses segredos, né, Muito bem. e Como uma faz sociedade parte. iniciática, É, como é. uma maçonaria, ou É, como. Não exato, estou a dizer exato. que é a mesma coisa, é só. É bem há- há- semelhante, eu vou te dizer, é bem semelhante. Eu tenho experiência também tem, como maçom também, também tem passos e Sim, sim, tem sim. uma determinados Passos, graus de graus, conhecimento, exato, exato. e de. A nossa família, eu gosto de dizer a nossa família, porque é realmente a organização que a gente pertence, Uhum. e não posso falar sobre todas as quimbandas, não é. Claro, claro. Falo pela que eu pratico, e pela o que a minha família pratica. O que a Uhum. minha família pratica são os graus, assim, adepto, que é quando a pessoa começa a visitar o templo, começa a conhecer, começa a frequentar como visita, Uhum. não está dentro ainda do culto. Uhum. Mas essa pessoa a gente já disse que ele é um adepto, ele é adepto do culto, ele está presente, não é? Depois a gente tem o iniciado, aí essa pessoa já pisou na quimbanda mesmo, já foi apresentado ao maioral, já viu o sangue correr, já conversou com bastante entidade, já tem até alguns amigos do lado de lá, né? E a partir do grau de iniciado, essa pessoa começa devagarinho a se aproximar as próprias entidades dela, Uhum. né? Que são algumas, né? São algumas várias aí. Ou Mas seja, os seus antepassados, isso, exatamente. especificamente Isso, daquela pessoa. daquela pessoa. Ela começa a se aproximar dos antepassados dela, Uhum. né? E começam a se apresentar devagarinho, sempre, sem pressa, começa a se apresentar.
Depois que nós temos todas as confirmações necessárias desses espíritos, e isso é bem importante de salientar, a gente não sai dando luz para cego, que nem a gente diz lá no Brasil, não é? A gente precisa ter total certeza de que as entidades que aquela pessoa está entrando em contato, os espíritos que essa pessoa está entrando em contato, são realmente o que eles dizem que são. Uhum. E que são realmente ligados com aquela pessoa, por algum motivo. Porque imagina assim, do mesmo jeito que a gente tem pessoas mal intencionadas do lado de cá, também tem do lado de lá. E como é que isso se confirma? Tem muitas formas de fazer isso. É? Para quem é tata, quem é sacerdote, sabe Não é só muito uma bem. questão de perguntar ao espírito uma coisa que só Não. aquele espírito saberia. Do mesmo jeito que a gente pode mentir, eles também podem. Ok, Entende? E às vezes, se a pessoa se conectou com um espírito que tem um conhecimento um pouquinho mais elevado, a chance de ser uma burla é muito maior. claro. Entende? Então a gente tem formas de fazer, formas ritualísticas, de que seja realmente a entidade É. certa. Já vamos aos rituais, queria terminar o teu percurso. Claro, Então, claro. 2 semanas de uma coisa secreta que a gente não te vou pedir para revelar, nem Exato, podes, não há exato, problema exato. nenhum. É. És sacerdote. Uhum. É aí que vens para Portugal? Ainda ficas no Brasil eu uns fico tempos? no Brasil ainda quase 7 anos ainda. Então conta-nos um bocadinho como é que é a tua vida de sacerdote e como é que culmina cá em Portugal a teres um templo. No Brasil eu tinha um templo, mas eu ainda trabalhava, né? Uhum. Um emprego normal. Eu cheguei a trabalhar como barbeiro, eu tive minha própria barbearia, né? Aí depois fechei a barbearia, virei Uber, tudo mais. Aquela época ali meio pandemia Sim. também, um pouco antes do início da pandemia, não é? Mas eu sempre tive o templo aberto na minha própria casa. Cheguei a ter, 20 e poucos adeptos, Uhum. né? Lá em Porto Alegre. Só que eu sempre trabalhei como programador também, né? Brasileiro sempre faz um monte de coisa, né? Mas minha principal fonte de renda sempre foi através da programação. E eu consegui um emprego aqui em Portugal, Uhum. morando no Brasil. E tive a oportunidade de mudar para cá. Só que foi naquele período ali, meio da pandemia, meio pro final da pandemia. Uhum. Né? E ali quando terminar a pandemia, eu mudo para Portugal. E ali eu comecei o processo de fechar o meu templo no Brasil, finalizar as missões que eu tinha lá. Uhum. Tinha alguns sacerdotes que eu precisava formar lá. Formei 3 sacerdotes lá no Brasil, um no Rio de Janeiro, 2 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assim que abriu o aeroporto de Lisboa, eu entrei. Ok. No mesmo dia que abriu, eu estava desembarcando aqui. E depois quanto tempo é que demorou até abrires um templo cá? Então, quando eu mudei para cá, a minha ideia não era ser sacerdote. Uhum. A minha ideia era deixar esse culto só para mim. Uhum. Só para mim e ter eles próximos de mim, percebe? E não queria passar isso para ninguém. Vai. Pensei, vou procurar um templo de Umbanda lá em Portugal e vou frequentar de vez em quando, vou como adepto, não é? Uhum. Vou como adepto, vou lá, recebo minhas entidades lá, e depois volto para O casa, né? sacerdote a fingir que é adepto só para cuscar o trabalho dos outros. Cara, obviamente que esse plano não deu certo. Isso é óbvio, isso não deu certo. Minha namorada mudou para cá, Uhum. que na época era namorada, hoje é minha esposa, e mudou para cá e, cara, ela sempre teve muita vontade de aprender. Uhum. E eu gosto de ensinar, eu sou um cara que eu gosto de ensinar, é uma coisa que me dá muito prazer. E eu acho que o conhecimento, ele não pode ser levado para o caixão, Uhum. ele tem que ser espalhado o máximo possível, e é isso que eu faço vindo em podcast, isso que eu faço sempre que eu tenho oportunidade, né? Eu gosto de ensinar do mesmo jeito que eu sentei durante muito tempo para aprender. Hoje eu vejo como uma missão me levantar para ensinar. Uhum. Entende? Isso aí não é de mim isso. Uhum. Eu não tenho como fazer diferente. Faz parte de mim. Entende? Então, quando ela veio, eu comecei a ensinar ela, óbvio. Aí ela joga uma carta para uma amiga, aí vai lá falar com o meu marido lá, porque ele também joga, não sei. Quando eu vi, eu estava morando num apartamentinho na Amadora, um T1, de um quarto, e tinha 15 pessoas incorporadas na minha sala, né? Fumaça de cigarro, né? Quase Só relembrando, pessoas incorporadas, pessoas o incorporadas. que é que isso significa? Pessoas manifestadas com as suas entidades, com os seus Exus e Pombageiras. Ok. No meio da sala de um apartamento T1 na Amadora. Isso foi há quanto tempo, mais ou menos? Foi há 1 ano e meio.
Portanto, é uma coisa ou seja, Aham. esta vida de sacerdote em Portugal é uma coisa relativamente recente. Eu me mudei para cá tem 4 anos, É. né. Eu passei aí 1 ano, tentando fugir disso, Aham. né. Depois eu tive 2 anos, quase 2 anos nesse apartamento da Amadora, e agora eu consegui comprar uma casa ali no Cadaval, Aham. tô devagarinho remodelando a casa tem mais de 100 anos, estava Uhum. já não estava em ruínas, mas estava A quase. trazer os seus próprios espíritos também, É. provavelmente. Também, também tinha e com toda certeza precisou uma limpeza muito forte Sim. naquela casa. Eu queria ir à parte mesmo concreta Uhum, do culto e destes rituais e destas coisas, porque falaste em cartas, já falámos dos uhum, animais, já falámos de incorporação. uhum, Na uhum. prática, como é que é feito o culto a estes espíritos? Ou seja, é como uma igreja, vocês juntam-se todos e depois tu falas um bocado e depois vem os espíritos. Quer dizer, como é que isso funciona? Assim, nós temos, os dias de culto, Uhum, né, que cada culto ele sempre tem um motivo, não é. Digamos, vamos fazer culto à prosperidade, uhum, vamos trabalhar com o Exu chama dinheiro, que uhum, é dinheiro, como o próprio nome diz, né. Então nesse dia nós, fazemos as oferendas a esse Exu, não é, cantamos para ele, eu falo um pouco sobre ele, ensino sobre as coisas dele e começamos a cantar para ele, aí todos tomam né, um golinho de uma cachaça ali, uma coisinha, e a gente começa a chamar os Exus e as pombagiras dos adeptos do templo. uhum, Eh, Aqueles adeptos de que a gente já tem mais confiança nas entidades, na incorporação, se for um culto aberto, tem pessoas visitantes, se for um culto aberto, essas pessoas visitantes podem conversar com esses, Exus e pombagiras das pessoas que têm, uma formação mais firme dentro do templo. uhum, Sempre, levando em consideração a vontade do Exu e da pombagira, se eles não quiserem falar, não vou falar com ninguém, uhum, entende? Porque muitas vezes, assim, isso é interessante de eu dizer, porque na Umbanda é comum, darem fichinhas para a pessoa. "Ah, tu vai ser atendido", na Quimbanda não é uma obrigação, uhum. a entidade atender a pessoa que veio visitar, A entidade é que manda. a entidade que manda, exato. Então, assim, tu pode chegar lá e falar assim: "Ah, eu quero falar lá com o Exu do Cristiano". Aí vai vir uma pessoa e vai falar assim: "Olha só, senhor Exu do Cristiano, aquele senhor lá quer falar contigo". Aí ele vai olhar assim: "Não quero falar nada com ele, deixa ele lá". E não vai falar. Devo ficar preocupado por um espírito não querer falar comigo Não, na ou verdade ele não tinha nada para dizer para ti. essa é mais É simples só do que isso. isso? Ok, ok, muito bem. A gente sempre tenta colocar um motivo místico, mas é só uma É. pessoa, percebe? Então depois como é que termina esse E daí no final a gente faz ali o ritual todo para esse Exu no dia de culto, né. uhum, Às vezes embalamos algumas aves, não é, fazemos alguma troca, principalmente Exu chama dinheiro, é normal a gente ter um alguidazinho, uhum, onde a pessoa coloca ali uma moeda para poder trocar com o Exu, não é, e imolamos as aves para aquele Exu e pedimos para ele: "Ó, para essas pessoas que contribuíram com a sua mesa, que o senhor agora dê para elas, prosperidade, uma por exemplo. prosperidade, né, Uhum, dê para elas uma oportunidade de ganhar mais dinheiro", qualquer coi que seja que a pessoa está pedindo, uhum, né. Essas pessoas vão embora, né, e a gente segue lá nos cultos internos, né, do templo por mais algum tempo, é passado mais conhecimento, e depois as pessoas vão para sua casa, né. uhum. Uma vez por ano, geralmente em agosto, a gente faz, até é um trick esse do agosto, que é o mês do desgosto, não Uhum, é, uhum. e a gente faz de propósito, justamente, não é. Tá vendo o negócio do troll, né, entra até Sim. aí. A gente usa para alimentar essas entidades esses Exus e pombagiras, e neles a gente faz os assentamentos. Uhum, Os assentamentos são, vasos com itens que não vêm ao caso, que eu não posso falar, ali dentro, que significam, o corpo físico daquele espírito na Terra. ok. Como aquele espírito não tem mais corpo, porque já é falecido, a gente precisa dar para ele um novo corpo físico, não é? Uhum, E isso é o assentamento, né? Ali é um vaso com esses itens dentro, que são muitos, hã, onde a gente imola esses animais, né, sacraliza esses animais, em nome dessa entidade, para que uhum, ela, assim, fique mais forte, uhum, não é. Então, aí a gente dá os elementos, não é. Tem os uhum, elementos, e um deles é o éter, o espírito, e o uhum. espírito vai em formato de sangue, não é.
Ok. E há E, uma componente também de, digamos, só com duas pessoas, há cartas, sim, sim. búzios. Na parte da oracular, não é? A Uhum, gente, a comunicação com esses espíritos, ela obrigatoriamente não deve ser pela manifestação mediúnica. uhum, A principal forma da gente se comunicar com eles é através do oráculo. uhum, Sejam ele cartas, sejam ele búzios, sejam ele moedas, sejam ele dados, sejam ele ossos, uhum, né? Existe aí uma infinidade. A nossa família tem um oráculo específico que é exclusivo de utilização da nossa família, uhum, né? Porém, os Exus, as pombagiras das pessoas, podem intuir ou ensinar o seu médium, né, um novo oráculo. Então, uhum, volta e meia, a gente está recebendo oráculo novo. uhum. Mas Dessa- um oráculo novo é uma nova forma de uma nova comunicar fórmula de se comunicar, com eles. exato, Ok. exato. As próprias entidades ensinam pra gente isso, Uhum, né? E, claro, existem testes para isso tudo. Não é a entidade que te ensinou a pegar duas, três pedrinhas e vai sair jogando para todo mundo. uhum, Não é assim. A gente tudo é testado no nosso culto. uhum, Nada é feito porque sim, nada, nenhuma outorga, nenhum cargo é dado porque sim, tudo é por merecimento, uhum, percebe? Então, se tu vai ser um oraculista dentro da Quimbanda, tu vai ser testado como oraculista. uhum. Tu pode ser um oraculista público já, muito conhecido. Tu vai chegar e tu vai passar pelos mesmos testes que nem todos passaram. E acontece depois descobrirem que há malta que. Normal, super comum, super comum, É. super comum. Isso aí é uma quarta-feira, né? E esses oráculos funcionam para prever o futuro, para receber mensagens Receber privadas? mensagens. Ok. Prever o futuro nunca, tá? Porque oráculo, há uma componente de Sim, oráculo, sim, o sim. oráculo é aquela coisa de prever o que é que vai acontecer. São mensagens Não, privadas não, para não. aquela pessoa Nessa- específica. Exato, exato. Muitas vezes é orientação de atitude, tá? Uhum. É puxão de orelha mesmo, né? A comparação com a astrologia e o tarô irrita ou faz sentido? Hum, não vejo com No bons sentido olhos. de consulta, de É, direção, assim, de. não vejo com bons olhos, porque o que acontece assim, a gente não tá consultando o universo, a gente tá falando com outra pessoa, Ok. entende? Tá certo que é um espírito, ele tem uma visão diferente dos acontecimentos da nossa Uhum, vida, tem. Muitas vezes ele consegue ver coisas que a gente não vê, uhum, percebe? Por exemplo, assim, é muito comum, tu trabalha e tu tem aquela pessoa no trabalho que é muito teu amigo. E aí vai jogar o oráculo e vai ver, não, peraí, esse cara não. Esse aí tem duplas, tem outra intenção contigo. uhum. Na primeira escorregada que tu der, ele vai puxar teu tapete. Abre o olho com ele. Ou seja, isso não é uma previsão do futuro. Isso é um heads up. Uhum. Abre o olho. Mas, Ele viu coisa que tu não viu. mas se esse oráculo fosse para comunicar com outro espírito, de acordo com a sua personalidade, digamos, diria uma coisa diferente sobre uma coisa diferente, Exato. é isso? Mas aí é que tá. Os oráculos, eles são consagrados para espíritos específicos. Ok, Então a gente conhece com quem a gente está falando. A gente sabe com quem a gente está falando. muito bem. Entende? Por exemplo, eu não vou ali falar com um espírito que eu não conheço. Eu vou estar tomando conselhos de um espírito que eu não sei quem Claro. é, percebe? Até eu podia chegar ao pé de ti e dizer: eu estou com este problema, e tu aí encontrarias o oráculo ou o espírito que faria mais sentido para comunicar comigo sobre esse problema. É assim? Exato, exato. E, geralmente, alguém que eu já conheço, alguém da minha cabala, que a gente usa essa palavra cabala, que é a árvore. Outro termo, Outro já com termo uma já. carga também Tá gigante. vendo? A gente Oh, não. traz termos, né? Sim. Então o Mas que é a é a cabala? nossa família espiritual, vai? Uhum. A gente só usa esse nome cabala justamente pela forma das O sefirós, Sephiroth, como sim. elas estão dispostas. Que é aquela forma É assim que para depois tem explicar uma pra gente, caudazinha né? para baixo. A gente tem o Exu tutelar, a gente tem o Exu casal, que geralmente é um Exu de sexo oposto ao Exu tutelar, Uhum. que tem cada um deles com a sua função. A gente tem o Exu adjunto, Exu de trabalho. Então isso aí forma lá a Ok. parte de cima. E depois a gente tem todos os outros Exus de trabalho, que daí forma a cabala da pessoa. A tua cabala é diferente da minha. Quando eu for jogar o meu oráculo, quem vai responder são os Exus da minha cabala.
Quem vai responder é o Exu da minha cabala, responsável por situações de saúde. Então eu não vou ter contigo para falar com um antepassado meu. Não, não. Ok. Há Antepassado pessoas que podem teu. fazer essa. Não, Eles mas falam é com ótimo, espíritos ótimo. porreiro. Eu quero falar com a bisavó. Não, não vai acontecer, não vai acontecer. Ok. De forma alguma. De forma alguma. Teria eu que ser iniciado e teria eu que aprender. E se eles Isso. quiserem. E se ela também tiver méritos para chegar perto de ti. Que Uhum. digamos que a tua bisavó não foi uma boa pessoa. Ok. Não é? Entendeu? Ela Ok, pode não ok. estar num sítio tão bom, Sim, percebe? sim, sim, Ela não sim, pode sim, mais ter sim. acesso a ti. Sim. Então, provavelmente alguém da tua cabala vai saber disso e É. vai te informar, olha só, tu quer contato com ela, mas assim, ela não tá bem. Até de repente vai te dar a oportunidade de ajudar ela. Uhum. Existem rituais que a gente faz que é justamente para equilíbrio de ancestralidade, da tua própria ancestralidade. Uhum. Então, existem rituais que a gente faz para ajudar familiares teus que estão passando dificuldade do Uhum. lado de lá. Infelizmente estamos a Ah, esticar, ok, estamos a esticar claro. o nosso tempo, porque isto dava. Tenho só duas perguntinhas Uhum. finais. A primeira é: estamos a falar sempre do nosso lado, olhando para os espíritos, estes espíritos. Eu não vou perguntar onde é que eles vivem ou o que é que eles são, mas vocês na Kimbanda há um conceito de Céu e céu, inferno. paraíso, mundo paralelo, Uhum. quinta dimensão. Quer dizer, estes espíritos Uhum. estão aonde ou vêm de onde? Ou essa pergunta nem sequer faz A tua sentido? pergunta é excelente. Eu fiz essa pergunta quando eu tinha uns 7, 8 anos Ok. pro Exu do meu pai. Perguntei como é que é do lado de lá. Sabe qual Uhum. foi a resposta dele? É igual aqui, só que com mais gente. Como assim? É aqui, só que com mais gente. Será que é um mundo paralelo? Cara, eu, sinceramente, essa aí é a pergunta de 1 milhão de euros. Eles nunca respondem? Não, não é que não respondem, não tem porquê, isso é curiosidade. Uhum. Ok. Algumas entidades, e a maioria delas, não estão aqui para sanar curiosidade. Eles estão aqui Uhum. para passar conhecimento que seja válido. Informações que realmente vão mudar a nossa vida. O que vai mudar a tua vida é saber que do lado de lá tem um paraíso com céu estrelado, com, sabe, anjinhos todos vestindo de branco. O que isso vai te ajudar? Percebo. Entende? Falando em mudar de vida, Cristiano, tu tens um estilo de vida diferente das outras pessoas. Ou seja, estamos aqui a falar de uma coisa muito diferente das Sim, outras. sim. Qual é que tu achas que é a principal diferença entre tu, que és mestre agora, com uma pessoa que nunca teve estas experiências? O que é que a Kimbanda te trouxe e que mudou a tua vida de certa maneira? Simplifico numa palavra só, na minha opinião, né? O que para mim foi bom. Verdade. Uhum. Tá? Verdade. A minha visão hoje eu considero como sendo muito mais realista de mim mesmo. Não estou falando sobre o mundo, estou falando sobre mim. É a verdade sobre mim. Uhum. Eu reconheço as minhas qualidades e os meus defeitos. Eu sei quem eu sou, eu consigo me ver completo, percebe? O Exu que trabalha comigo, o seu Beelzebub, ele sempre me diz uma coisa: a Kimbanda é o espelho negro da alma. Nela tu vai ver quem tu é de verdade, não só a parte bonitinha. Tu vai ver também a parte ruim. E geralmente a parte ruim é aquela que vai estar olhando para ti com o olho mais próximo de ti, percebe? Uhum. Então, quando a gente tem esse vislumbre, a gente começa a perceber as coisas de um jeito diferente. E a gente percebe que a verdade que a gente tem, que é os efeitos que a gente carrega, as coisas boas também que a gente carrega, porque também somos bons, né? Também refletem nas outras pessoas. Uhum. Tu também tem o lado bom e o lado ruim. E quando eu passo a perceber isso, eu começo a enxergar as coisas como elas realmente são. Eu começo a enxergar a verdade, como tudo é. Por mais que seja pessimista, é a verdade, entende? Uhum. Todas as relações elas são movimentadas por interesse. Ninguém se conecta com ninguém sem interesse algum. Eu tenho interesse de estar aqui nesse podcast. Tu tem interesse de eu estar aqui nesse podcast. Entende? Tudo é regido dessa forma. Isso é verdade, por mais que doa. Por mais que doa. Então, quando tu coloca a verdade, tu tira aquele véu do lúdico, talvez não seja uma coisa tão bonita de ver, mas é verdade. Uhum.
Portanto, Isso foi o que a Kimbanda me trouxe. uma autodescoberta e um autoaprofundamento, né? Muito, muito profundo. Não sabemos o que é que está do outro lado, mas É. cá dentro a coisa muda. E não nos cabe querer saber. Uhum, Quando a gente chegar lá, a gente vai saber. verdade. Percebe? Então, por que querer adiantar o que é inevitável? A Uhum, morte é inevitável, percebe? A gente vai chegar lá em algum momento. Por que a gente quer adiantar isso? Vive o agora. O meu Exu sempre fala isso. Tu tá vivendo a carne. Aproveita. Depois que passar pro lado de cá, tu não vai voltar pra carne. uhum. Pelo menos não tão cedo. A gente acredita na reencarnação. Ai, Jesus. É. Cristiano, tu cada frase que dizes já abre aqui mais outros 5 podcasts. Continua, não, perfeito, porque para os nossos apoiantes do Patreon esta conversa ainda vai demorar um bocadinho mais. Para quem nos está a ouvir no feed normal, considerem inscrever-se para ouvir falar sobre a reencarnação, aparentemente vai ser um tema. Mensagem final, alguma ideia que tu gostasses que ficasse bem marcada aqui da nossa conversa? Alguma despedida? Tentem. Uma coisa que eu poderia dizer para as pessoas é tentar ir a fundo do que elas acreditam que seja verdade. Às vezes aquilo que tu acredita que é verdade pode estar mascarado, uma coisa Uhum. que tu não espera. Eu tive essa visão com o cristianismo, eu tive essa visão com o espiritismo de Kardec, Uhum. eu tive essa visão em muitos templos de Umbanda e Quimbanda, eu tive essa visão em muitos templos aqui em Portugal, Uhum. percebe? Conheci muitos templos de Umbanda aqui em Portugal e muitos de Quimbanda também. E eu percebo que hoje em dia, com o advento da internet e tudo mais, imagina, eu tenho 41 anos, eu peguei o início da internet e eu vivi um tempo da minha vida sem ela. Hoje em dia é muito fácil de enganar uma pessoa, Uhum. muito fácil. Então, o que pode te proteger é conhecimento, entende? Conhecimento te dá uma barreira para que tu não seja enganado. Então, procura o conhecimento, estuda, vai a fundo. Eu nunca faço nada pela metade, isso sempre me protegeu, Uhum. sabe? No sentido de que tu até pode me enganar por um tempo, mas eu vou estudar tanto, que uma hora tu não vai conseguir mais, Uhum. entendeu? E isso eu fiz para muitas coisas, muitas coisas. Maçonaria, Wicca, magia tradicional e todas as outras ordens que eu já fiz parte na minha vida. Uhum. Então, assim, eu vou a fundo de tudo. Algumas delas me serviram para muito bem, Uhum. outras eu vi que era grande balela. Uhum. Entende? Então, essa eu acho que é uma mensagem que eu poderia deixar para todo mundo. Não Muita acredito. Fé verdade. cega é ruim. Acho que fé cega é ruim, é a melhor maneira É. de terminar. Já continuamos no Patreon. Cristiano, obrigado. Siga o nosso templo. Força, Instagrams. Instagram, Templo Beelzebub, ficamos no Cadaval. Não é um templo onde as pessoas podem simplesmente ir lá e oi, tudo bem. Uhum. Precisa mandar uma mensagem pra gente. O templo só está aberto à visitação em giras de sessões de culto aberto. A maior parte do nosso culto é fechado, mas para quem quer conhecer, quem quer saber um pouquinho, Instagram Templo Beelzebub, Facebook Templo Beelzebub, fala lá com a minha esposa, com a Cris, e tenta ir num dia de culto aberto. Uhum. E aí pode ir lá conversar com a gente, né? E depois desta conversa já vão com outra Com ideia. Isso. Trago as perguntas, de repente podem ser agraciados com conversar com uma entidade, não é? Uhum. E vai sentar na frente dele lá para conversar, né? E quem sabe vai ouvir o que quer e o que não quer também. Eu não sei se fiquei com mais vontade de ir ou menos vontade de ir, mas O convite está feito, vai. Fica por aí. Obrigado a todos. É isso.